Será que o seu hobby deve virar sua profissão? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou trazer 5 passos para você analisar se deve pegar uma atividade que hoje você faz no seu tempo livre como hobby apenas por lazer e transformar ela em uma atividade profissional. Mas antes de começar, deixa eu só me apresentar rapidinho. Eu sou a Marcela e sou criadora da Base Plataforma de Desenvolvimento, uma plataforma onde eu ajudo estudantes a se desenvolverem e a encontrarem a profissão ideal para eles. Aqui no meu canal, toda semana eu trago vídeos para te ajudar a escolher sua profissão, estudar de forma mais eficiente e desenvolver habilidades que vão ser importantes para o futuro do mercado de trabalho. Então vamos lá, o primeiro passo para você entender se o seu hobby deve virar sua profissão é você entender se o seu hobby tem utilidade para as pessoas, se as pessoas te pagariam para fazer aquilo para elas ou então para ensinar aquilo para elas, porque você concorda comigo que a sua profissão ela precisa te dar um retorno financeiro, né? Só que nenhuma profissão vai dar um retorno financeiro se ela não for útil para as pessoas. Então o primeiro questionamento que você precisa fazer é se aquela atividade que você faz no seu tempo livre, como lazer, ela é útil a ponto de alguém te pagar por aquilo. Eu vou te dar um exemplo bem simples meu. Um dos meus hobbies favoritos é montar quebra-cabeça e eu realmente passo horas montando quebra-cabeça, eu gosto muito. Mas você entende que esse meu hobby, por mais que eu gostaria de transformar ele no interesse profissional, não faz muito sentido? Por que uma pessoa me pagaria para montar um quebra-cabeça para ela? Entendeu? Então esse é o primeiro questionamento que você precisa fazer. Se essa atividade que você faz, se esse seu hobby, ela seria útil para alguém a ponto da pessoa te pagar por aquilo. Se sim, se você perceber que as pessoas pagariam para você fazer essa atividade como atividade profissional, perfeito. Daí você vai para o segundo passo da análise, que é o quê? Analisar se você está disposto a lidar com as regras que vão surgir a partir do momento que você transformar esse hobby em uma profissão. Que regras são essas? Você entende que quando você faz algo só por hobby, você não tem nenhuma responsabilidade, você faz porque você gosta daquilo, você faz aquilo para você. Você não faz isso se preocupando tanto com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão achar, se a qualidade daquilo tá boa, se não tá. Mas a partir do momento que o seu hobby vira sua profissão, você vai precisar lidar com críticas, com prazo, com cobranças, com as expectativas dos outros. E você precisa entender se você está disposto a fazer o seu hobby começar a ter tudo isso, todas essas regrinhas que vêm junto com uma profissão. Afinal, você não vai mais estar fazendo aquilo só por lazer, vai ser uma obrigação, vai ser uma responsabilidade sua fazer aquilo. Um ótimo exemplo para eu ilustrar isso aqui para vocês é pedir para vocês imaginar que o hobby de vocês é cozinhar. Você gosta muito de cozinhar para sua família, gosta de cozinhar para seus amigos, gosta de pesquisar receitas novas na internet, testar em casa, é algo que você se interessa muito a ponto de você pensar em transformar isso na sua profissão. E daí você agora precisa analisar se você está disposto a lidar com as regras de ser, por exemplo, um chefe de cozinha. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você decidir ser um chefe de cozinha, você vai precisar lidar com críticas, porque pode ser que as pessoas gostem da sua comida e pode ser que elas não gostem. Você vai ter que lidar com responsabilidades. Você não vai mais cozinhar só quando você está afim. Você todos os dias vai precisar ir para o restaurante, vai precisar cozinhar, estando inspirado ou não. Você também não vai mais poder cozinhar só o que você quer, porque a partir desse momento que virou sua profissão, você precisa agradar outras pessoas, porque elas vão te pagar por aquilo. Então você vai ter que cozinhar o que as pessoas mais querem, você vai ter que cozinhar o que o seu restaurante precisa que você cozinhe. Você também vai precisar lidar com prazos, você vai precisar ser ágil ali na entrega desse alimento, porque a pessoa vai estar lá no restaurante esperando, então você não pode demorar 3 horas. Entende que a partir do momento que o seu hobby vira uma profissão, você tem que estar disposto a lidar com todas essas regrinhas, com todas essas novas responsabilidades que vêm, e você realmente precisa se questionar, tá, eu tô disposto a deixar de fazer isso só quando eu quero, como um momento de lazer, um momento de descanso meu, para transformar isso em uma responsabilidade? E se você estiver disposto, perfeito, você passa para a próxima fase. E essa próxima fase é analisar se você está disposto a fazer essa sua atividade que hoje você considera um hobby para outras pessoas, porque quando uma atividade é só um hobby nosso, a gente faz ela pra gente, no máximo para os nossos amigos, para os nossos familiares. Não é algo que você faz para os outros exatamente. Só que a partir do momento que esse seu hobby, né, essa sua atividade vira sua profissão, você vai precisar exercer ele para outras pessoas e nem sempre são pessoas que você escolhe. Pode ser para completamente estranhos. Então, assim, você precisa analisar se você está disposto a fazer isso, porque não vai ser só uma escolha sua e não vai ser algo só para você, vai passar a ser para os outros. Seja vender um produto para os outros, um produto que você faz, seja prestar um serviço, algo que você faz muito bem e gosta de fazer para outras pessoas, ou você ensinar algo para outras pessoas. Essas outras pessoas, que são as pessoas que vão te pagar por esse serviço, por esse produto, por esse
esse aprendizado, nem sempre são pessoas que você conhece. Eu lembro que quando eu tava no meu terceiro ano, eu pensava muito em fazer moda, porque eu gostava de moda, eu sempre gostei de estudar sobre moda, na época tinha revista, né? Então eu lia revistas de moda, eu acompanhava muitas blogueiras de moda, lia blogs, né, de moda, eu gostava realmente de ficar por dentro de tendências e de estudar sobre isso. E eu gostava de me vestir bem. Só que, quando eu pensei em transformar isso em profissão, eu consegui entender que eu não queria trabalhar com isso a ponto de ajudar outras pessoas a se vestirem bem, eu não queria pegar esse meu conhecimento e passar para os outros, não era algo que eu tinha tanto interesse assim em fazer. Deu para entender? Era algo que eu queria fazer só para mim mesmo, tipo, no meu tempo livre, eu queria saber que tipo de roupa usar, eu gostava de saber quais eram as tendências, mas eu não queria ter a responsabilidade de fazer isso para outras pessoas. Então eu entendi que não fazia sentido transformar esse hobby meu em uma atividade profissional. Mas se você perceber que faz sentido sim, você vai para o próximo ponto, que é o quê? Analisar se esse seu hobby é um hobby de descanso. Sabe aquela atividade que você gosta de fazer quando você chega da escola e tá extremamente estressado, tá cansado, estudou um monte, teve uma prova difícil, você quer chegar em casa só pra fazer aquela coisa que você sabe que te relaxa? Gente, pode ser, sei lá, assistir filme, pode ser ler um livro, pode ser praticar yoga, fazer meditação, qualquer coisa que for. Você precisa entender se esse hobby que você tá pensando em transformar em profissão não é um hobby de descanso. E se ele for um hobby de descanso, você precisa entender se você está disposto a fazer com que ele não seja mais. Você já vai entender melhor. Digamos que um hobby de descanso seu é chegar em casa e desenhar. Toda vez que você está estressado, você gosta de desenhar. Quando você está ansioso, você gosta de desenhar. Quando você está cansado, assim, teve muita coisa na escola, é uma atividade que você faz que te relaxa, que é muito bom para você, que faz bem para você. E digamos que você gosta tanto de desenhar que você pensa em transformar isso em uma profissão. Você entende que se isso aí virar sua profissão, você vai passar a maior parte dos seus dias desenhando. E pode parecer, numa primeira análise, que isso vai ser muito legal, afinal é uma atividade que você gosta de fazer. Só que você precisa entender, além de tudo que a gente já analisou até agora, então vai ter responsabilidade em cima disso, você vai estar desenhando para outras pessoas, não só para você, pode ter crítica, né, ali em cima do seu desenho. Além disso tudo, você precisa entender que se você sair de casa, passar o dia desenhando, trabalhar ali bem de forma artística, quando você chegar em casa, provavelmente a última coisa que você vai querer fazer é desenhar. Você vai querer fazer outra coisa, porque você já vai estar lidando com aquilo ali o dia inteiro. Então entende que algo que era um hobby seu de descanso vai deixar de ser e vai virar algo mais profissional, mais cheio de responsabilidade. Pode continuar, e tomara que seja, né, que continue sendo algo muito agradável que você gosta de fazer, mas não vai ser mais um hobby de descanso seu. E daí talvez você vai ter que encontrar outro hobby e tá tudo certo. Só que é muito legal você fazer essa análise, esse quarto passo, você realmente pensar se caso esse hobby seu seja um hobby de descanso, que você faz quando você precisa relaxar, se você está disposto a abrir mão dele ser um hobby dessa forma e ele virar uma profissão com responsabilidades, que pode sim ser muito boa, maravilhoso, mas então que você não vai mais utilizar ele como forma de relaxamento. Acho que você conseguiu entender, né? Mas qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E por fim, a última análise que você precisa fazer é de como é a rotina de trabalho com este hobby. Porque o que acontece? Quando algo é um hobby nosso, a gente só faz aquilo, só pensa naquela atividade específica. A partir do momento que um hobby vira uma profissão, além de vir cheio de responsabilidades, ele vem cheio de tarefas e atividades que quando essa atividade é só um hobby, a gente não precisa fazer. Vou trazer outro exemplo para você imaginar aí na sua casa. Digamos que você adora fotografar, você ama fotografia, gosta de estudar sobre fotografia, gosta de tirar foto realmente, sei lá, dos seus amigos, de paisagem, enfim. Você ama fotografia e você pensa em trabalhar com isso. Você entende que quando a fotografia é só um hobby seu, o que você faz é praticamente tirar fotos e editar ali, talvez publique em alguma página sua na internet. Mas é isso. Se aquilo ali virar a sua profissão, você precisa entender que vão vir outras atividades junto com a profissão de fotógrafo que você vai precisar fazer. Além disso, a sua rotina como fotógrafo profissional vai ser muito diferente da sua rotina como alguém que fotografa por hobby. Então você precisa analisar como que é a rotina desse hobby virando profissão para você ver se está de acordo com a rotina que você quer para sua vida, com o estilo de vida que você quer ter. Por exemplo, geralmente fotógrafos trabalham finais de semana, não é regra, gente, mas estou trazendo aqui alguns exemplos, né? Se você vai fotografar eventos, geralmente os eventos acontecem aos finais de semana, então você precisa estar ciente disso, de que talvez no seu estilo de vida você vai talvez ter folga dia de semana em alguns e vai trabalhar final de semana. Ou, por exemplo, também pensar, hoje quando você
tem a fotografia como hobby, você faz algumas atividades. Mas existem atividades que hoje você não faz e que você vai precisar fazer se você for um fotógrafo profissional, como, por exemplo, falar com o cliente, ir atrás de cliente. Você vai ter que buscar formas de divulgar seu trabalho, você vai precisar entender como precificar o seu trabalho. Você não vai passar o dia inteiro fotografando, que talvez essa é a atividade que você gosta de fazer. Você vai fazer isso em parte do tempo, mas no restante você vai ter que editar, você vai ter que lidar com o cliente te cobrando prazo, querendo tudo para ontem, você vai ter que lidar com agendar horários, né? Então fazer toda a marcação ali de horários dos seus ensaios fotográficos e por aí vai. Então é muito importante, por fim, depois de passar por todas as etapas, analisar na última etapa se a rotina da profissão, desse hobby virando profissão, é algo que você vai gostar de viver. E então, depois de analisar todos esses 5 passos com muita maturidade, indo realmente analisando eles a fundo para sentir se faz sentido mesmo essa sua decisão de transformar um hobby em uma profissão, você vai ter muito mais segurança de exercer esse hobby como forma profissional no futuro. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, espero que eu tenha te ajudado e vejo você no próximo vídeo.